Pessoal, hoje a gente está recebendo aqui uma lenda da guitarra brasileira, um cara que eu sou muito fã, Armandinho Macedo. E aí, Armandinho, tudo bem com você? Fala, Patrick, tudo bem? Um prazer estar falando com você. Pô, maravilha, estou muito feliz E de estar aqui aí? conversando com você. A gente vai contar um pouco sobre as suas Hum, histórias. E, Armandinho, primeiro eu quero saber qual foi a sim. primeira vez que a música te encantou, né? Você é filho do Osmar Macedo, então eu imagino que desde pequeno a música é uma coisa muito forte na sua vida. Mas qual foi a primeira vez que a música te chamou? Rapaz, eu tinha música em casa. Meu pai, né, esse instrumentista que me ensinou a tocar, né, o cavaquinho, o bandolim. Então eu tinha ele em casa e ele era a minha maior referência, porque não era num tempo que a gente não tinha vídeos, não tinha nada, no máximo gravações, né, anos 50, anos 60, e é quando eu começo a me entender e a ouvir, né? Mas muito meu pai em casa e nas brincadeiras que ele fazia com os amigos, como ele não se tornou profissional, ele fazia as brincadeiras de fim de semana, em casa de amigos e tal, ele, Dodô, ligando o cavaquinho, ligando o violão, que eles já faziam essas eletrificações, que é a partir daí que saem pra rua, né, pra tocar na rua e inventam o tal do trio elétrico. Então eu desde pequeno que eu tinha essa paixão pelo meu pai tocando, né? Apesar de que a minha mãe não queria que eu aprendesse a tocar para não dar trabalho para a mulher quando crescesse, que ela achava que era uma coisa que desvirtuava, né, da atividades do casal, né? Meu pai levava para esse outro lado da música, ela não curtia, então ela achava que a gente não devia aprender nada. E os 4 filhos dela, né, eu levei todos para o caminho da música. Então, quando a coisa não tem jeito, rapaz, aí quando a gente absorve dessa forma, porque a minha mãe morreu quando eu tinha 8 anos e quando eu tinha 10 eu já tocava tudo do meu pai, todas as músicas dele. Ele aí fez um trio elétrico mirim e eu já saía tocando desde os 10 anos de idade. Então é uma paixão histórica, vem de lá de trás mesmo, essa coisa minha com a música, principalmente com o meu pai de referência. Pois é, como você falou, sua maior referência é o seu pai, o Osmar Macedo. Só que você tem outras referências também? Isso. Olha, meu pai, ele tinha, o grande ídolo dele era o Garoto, o Aníbal Sardinha. Ele conheceu o Garoto em São Paulo num curso que ele foi fazer de torneiro mecânico, mas sempre aproveitava para fazer, para conhecer os músicos que ele gostava. E o Garoto gostou muito dele, ficaram amigos. Ele aprendeu a tocar guitarra havaiana com o Garoto. Então ele tinha, o Garoto era o diferenciado, né? Era o cara das harmonias, um precursor da bossa nova, um cara que teve uma musicalidade muito à frente da época. E meu pai gostava muito daqueles acordes, daquela maneira, né, do Garoto compor, tocar. Então eu diria que por tabela, por meu pai, eu tive muito essa informação da música de Garoto, né? Fora ele, teve o Jacó do Bandolim, que foi aquela referência no choro muito forte, e dos frevos que meu pai adorava, o frevo pernambucano de metais. Meu pai adorava o frevo, e aí, quando ele sentiu que era música quente mesmo, ele botou no carnaval, como o Moraes Moreira falou, o frevo pernambucano com sotaque baiano, que é esse sotaque da guitarrinha, né, que eu chamo a guita baiana. Então esse instrumento é que caracteriza muito a minha linguagem musical como guitarrista. E quais foram, no seu início que você começou a tocar, você se lembra quais foram as primeiras músicas que você começou a pegar ali no bandolim? Você se lembra? Uhum. Olha só, eu só ouvia meu pai tocando,
né? E as músicas todas na minha cabeça, que a minha mãe não deixava eu tocar, eu aprender nada. É como eu falei, né? Depois que ela morreu, foi que eu deslanchei, foi já com 9 anos de idade, 10. E aí eu já comecei tocando Vassourinha de Recife, já queria aprender o Brasileirinho do Valdir Azevedo, sabe? Já querendo partir para as músicas com agilidade, né, de digitação, como meu pai era, né, tinha velocidade nas músicas, aqueles frevos, né, pernambucano, e os frevos que meu pai passou a fazer também, né? Tem o Tayane, que é muito tocado nos grupos de choro hoje em dia, que é um frevo de meu pai, que eu toquei muito com Rafael Rabelo, toco muito com Yamandu, né? Toda a galera, o Hamilton de Holanda gosta muito, toca muito. Então, tem umas músicas dele, eu tô gravando 2, inclusive acabei de gravar um disco inteiro com Yamandu, lá em Portugal. E botei mais 2 instrumentais de meu pai, que é o Já Vai Tarde e o Arrasta-Pé. Então, eu vivo mostrando coisas deles, que são as primeiras músicas, as primeiras informações musicais que eu tive. Foram essas músicas de meu pai e as mais conhecidas, né, dos instrumentistas, do Jacó do Bandolim, do Valdir Azevedo, Lupercio Miranda. Então, esses foram as minhas bases, né, de primeiras músicas no instrumento. E eu estou falando dos maiores instrumentistas da história, né, da música brasileira, e que era com o que meu pai se ligava, né? Então eu tinha... Mas eu dizia, desde pequeno, meu pai até brincava, eu falava, meu pai, o senhor para mim é o melhor de todos. Ele, não diga isso para ninguém, isso é um absurdo, Jacó é um mestre, né? Valdir Azevedo são mestres, porque ele não se considerava, né? Ele não se profissionalizou. Então ele tinha os músicos, os grandes músicos para ele, eram os que ele escutava e realmente são os grandes mestres da música brasileira. E era a minha base de informação musical, além das músicas do meu pai. E quando você começou a tocar profissionalmente, tocar em show? Pois é, com 10 anos não era profissional, mas meu pai fazia aquele trio mirim. Eu saí durante 2 anos nesse trio mirim. Depois meu pai, com um negócio de obras, ele trabalhava na construção civil, aí tinha que viajou para Pernambuco, uma ocasião, um carnaval, aí acabou eu não tendo trio elétrico. Mas profissionalmente foi quando eu entrei num concurso aqui em Salvador, a caminho da grande chance. Afinal, tiveram 3 etapas. Das 2 primeiras eu fui ganhando e tal, e teve a final com o Flávio Cavalcante e o júri dele, que tem o Sérgio Bittencourt, filho do Jacó, né, todo aqui no Teatro Castro Alves, em Salvador. Eu ganhei o primeiro lugar, ovacionado pelo público, e o Flávio me levou para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro eu fiz a final no Teatro Municipal, e a cena se repetiu, e de uma forma até mais calorosa, porque eu fui aplaudido pela orquestra do Maestro Ipó, de pé, todo o público de pé. Foram uns 3 minutos de aplauso, rapaz. Quase que o Flávio querendo continuar o programa, e o público aplaudiu. Foi um negócio assim, eu com 15 anos de idade. Então aí que eu considero a minha vida profissional começa, porque essa apresentação no Teatro Municipal foi no dia 15 de maio de 69. Ela já foi gravada, né, em disco, e o meu primeiro disco já saiu com essa gravação ao vivo, A Grande Chance, no Teatro Municipal. Daí, para o final do ano, eu gravei mais outro compacto, que eram compactos na época, e gravei o meu primeiro LP, de 69 para 1970. Eu gravo o meu primeiro LP, né, sendo acompanhado do Dino 7 cordas, do Regional do Canhoto, sabe? Eram os grandes músicos da época. Então eu fiquei contratado da Rede Tupi Televisão, no Rio de Janeiro, por 6 meses lá atuando.
fazia todos os programas da Rede Tupi, os programas do Flávio Cavalcante, da Bibi Ferreira, né, todos os programas musicais que tinham na época na Rede Tupi, eu fazia porque eu era contratado da Tupi. Eu ganhei o contrato por ser o vencedor, eu e a Áurea Martins, né, do programa Grande Chance. Então aí começa a minha vida profissional, aos 15 anos para 16 anos de idade. E nessa época você só tocava bandolim, né? Mas quando que a guitarra baiana chegou na sua vida? Rapaz, eu já tinha, na verdade, não era como guitarra, era aquele cavaquinho elétrico que meu pai tocava, que o Dodô eletrificava, que a gente chamava de cavaquinho elétrico. Antes teve o pau elétrico, né? Na verdade, o pau elétrico não era o nome que chamavam, não. Pau elétrico era uma brincadeira que meu pai resgatou na época que o pessoal brincava, porque chamando de pau elétrico dava um tom pejorativo, porque o pau de Dodô era maior, era o violão, e o de meu pai era o pau pequeno. Sim. Então eles brincavam com isso. Meu pai aproveitou isso, ainda brincou com isso durante um tempo. Toca o pau elétrico. Quando fala, toca o pau elétrico, mas não, o pau do velho não toca mais. Meu pai brincava com essa situação. Mas era interessante, ele aí resgatou numa entrevista, né, que ele fez para Veja na época, e assim, ele aí, não, o povo chamava na época de pau elétrico, não era o povo, eram os amigos na brincadeira que chamavam de pau elétrico, mas sempre a gente chamou de cavaquinho elétrico, inclusive escrevíamos em todos os discos, os primeiros discos que eu gravei do trio elétrico, eu botava lá, cavaquinho elétrico Armandinho, cavaquinho elétrico Osmar, sabe, cavaquinho elétrico Haroldo, meu irmão que fazia dupla comigo. Então eu que comecei a dar essa... Quando eu voltei o meu trio mesmo, em 74, que a gente botou o trio elétrico na rua, no caminhão, que foi a primeira vez que eu botei um trio realmente num caminhão na rua, foi que eu comecei a estabelecer o meu trio como banda. Eu não queria aquela charanga de carnaval. Eu queria ser uma banda Beatles, né? Botei bateria, botei contrabaixo. Então eu dei a formação. A partir de 75 eu coloco mesmo como banda em cima do trio elétrico. E começo a chamar o meu cavaquinho de guitarra. Eu digo, não, minha guitarra aqui eu toco Beatles, toco Hendrix, toco Led Zeppelin. E foi aí que no quarto disco do trio eu falei, essa guitarra é baiana. Aí carimbei, aí botei, como se diz, batizei ela com esse nome de guitarra baiana. Em seguida botei uma quinta corda para ela ter mais peso, mais grave. E ela ficou sendo uma guitarra de 5 cordas e o nome Guitarra Baiana é uma história, por isso que eu tenho, é como filho, é como, quando eu vejo as pessoas falarem muito desse instrumento e tal, eu fico, poxa, olha aí, ó, até o George Harrison teve uma guitarra baiana e faz uma reportagem com ela na mão, né? Então eu acho interessante porque ele chama de guitarra baiana. E para mim isso é um presente, né? Mesmo que não fale o meu nome, não fale, mas eu de porra, fui eu que batizei com esse nome, fui eu que fiz, e ele tá com uma guitarra de 5 cordas, e fui eu que fiz a primeira de 5 cordas. Né? O reconhecimento é muito vago com relação a isso, né? As pessoas entenderam que o nome é guitarra baiana, aí falam como que se fosse guitarra baiana desde o tempo de Dodô e Osmar. E não é, eu comecei a chamar de guitarra porque eles chamavam de violão elétrico e cavaquinho elétrico. Eles não tinham essa linguagem de guitarra. Isso aí já é a partir dos anos 70, com essa informação de bandas, né, as influências, né, de fora, né, que eu queria mostrar como guitarra para a galera nova. Olha aqui o solo dos bands, todas aquelas coisas de guitarra, né, eu passando pro meu cavaquinho. Então eu queria chamar ele de guitarra. Atualmente eu botei o nome da minha Guibai, que eu abreviei. Guitarra baiana é Guibai.
E tem o chamado de guita baiana. Eu já falei para os meninos, não é uma guitarra, né? Ela não é grande, ela é pequena, então vamos reduzir, guita baiana. Mas enfim, a gente vai construindo, né, essa história, né, desse instrumento, porque afinal de contas a base dele nasceu aqui. E o primeiro maciço, os primeiros instrumentos maciços que se tem conhecimento no Brasil, eles foram de Dodô e Osmar. Né? E Armandinho, quando você começou a sentir a necessidade de ter uma quinta corda? Porque eu também tocava o guitarrão. Eu formei a banda Cor do Som, né, que era a banda de apoio de Moraes que a gente formou, e a gente resolveu gravar a Cor do Som e fizemos muito sucesso, né, 79, 80, 81, e eu tocava o guitarrão, muito mais do guitarrão, porque eu deixava a guitarra baiana para o trio elétrico, né? Mas por tocar esse guitarrão já desde o tempo que eu formei a banda com Moraes, é que eu tinha essa busca do meu cavaquinho ter a mesma pressão de graves que tinha a guitarra, que eu sentia falta, só 4 cordas, ela precisava de uma corda mais pesada para eu chegar perto dos graves da guitarra, né? Eu, como essa mentalidade roqueira, né, essa busca pela música que eu ouvia no mundo, né, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, isso aí foi quem foi me, como é que diz, aumentando essa minha fusão, né, do cavaquinho com a guitarra. E era o que eu queria mesmo, mostrar nas ruas, tocando no trio elétrico, tocando uma música, tocando Beatles, né, mostrar o Hendrix, mostrar essa história pra galera nova. Olha aqui, minha guitarra é essa aqui. E foi a maneira de chamar de guitarra mesmo, de botar o nome e botar a quinta corda, tudo nessa busca dessa fusão, né, com a guitarra universal. E agora eu quero falar sobre o seu modelo de guitarra que você fez com o Elifa Santana, que é o modelo Armandinho, que é aquela guitarra branca. Eu acho aquela guitarra linda. Qual é a história dessa guitarra? Quando que você começou a criar ela? Como foi o projeto? Em 83 eu desenhei ela com um raio, uma lua. Eu queria essas coisas da natureza, né? O raio porque eu era um instrumento de velocidade, né? Então eu quis dar colocar o raio, né? Como uma e é uma coisa que se usa muito, né? Nas coisas, principalmente de rock, né? O raio como uma coisa da eletricidade, né? E como eu sempre tive essa coisa do elétrico, né, do trio elétrico e essa linguagem de guitarra, eu aí fiz um desenho na minha, botei o raio e mandei como eu levei em São Paulo, o Luiz Brasil, né, meu parceirão, né, que toca também a guitarra baiana. O Luiz me levou no luthier, o Vitório Quintilo. O Vitório trabalhou na Giannini muito tempo e saiu da Giannini e ficou trabalhando particular. Então eu fui na casa dele e levei o desenho que eu tinha feito, né, da minha guitarra. O desenho estava tão bem feito que o Vitório tirou o molde da guitarra pelo meu desenho. E aí eu não estava sob medida, né, para fazer os trastes, a régua, eu não fiz sob medida. Ele me disse que, olha, estraguei uma madeira inteira aqui com o seu desenho, porque só depois que eu cortei tudo, que eu vi que você não estava dentro da medida. Eu vi, não, eu quis só dar ideia do formato que eu queria, longe de fazer os cortes de traste sob medida. E estava tão bem feitinho que ele foi pelo desenho. Mas aí ele disse, não, mas já cortei outra, já está tudo certo, já estou fazendo sob medida. E fez a minha primeira guitarra de 5 cordas, o Vitório Quintilo, lá em São Paulo. Eu não sei nem como está o Vitório hoje, se ele é vivo, porque é tanto tempo já, né? 40 anos, 83, imagine. Essa é a história da guitarra branca.
E eu queria branca. Eu queria branca por uma influência do Hendrix, né? Eu gostava Sim, muito sim. dele só usar aquela guitarra branca. Eu digo, não, eu vou me caracterizar também pela guitarrinha branca. É como se fosse o Hendrix da guitarra baiana. Essa busca, né, o som dos ídolos, né, de querer, né, seguir caminhos, né, dos nossos ídolos. E Hendrix foi um rei, né, da guitarra até hoje, né, como é que diz, insubstituível. Então é uma referência muito forte para mim. Depois do meu pai, o Hendrix foi a referência mais forte no som da guitarra. E eu queria essa busca, me inspirei nele em algumas composições minhas, inclusive na primeira saudação do trio elétrico, que virou Chame Gente. A música, eu me inspirei, a base dela, num som do Hendrix. Eu quero fazer uma coisa parecida com isso aqui. Aí fui buscando outros caminhos harmônicos, melódicos, mas inspirado nele. E é uma inspiração maravilhosa, a música tá aí, é um hino do carnaval. Então, as influências são importantes nesse sentido, quando você, a partir dela, desenvolve a sua linguagem, né? Com E certeza. é o que aconteceu comigo. Não que eu quisesse, não, mas é porque eu já tinha ela entranhada comigo, né, da minha história com o cavaquinho elétrico. E foram só fusões que eu fui fazendo através desses ídolos, né, que eu tive. Ô Armandinho, só uma correção aqui. Eu falei que essa guitarra foi feita pelo Elifas Santana. Na verdade, ela foi feita pelo Vitório. E o Elifas, ele só fez ela em série, né? A primeira, porque eu fui lá para trás. A primeira que eu desenhei nesse desenho do raio, como ela é, até hoje, que eu peço a Elifas para seguir o meu desenho. Elifas começou a fazer guitarra para mim já em 96. É que surgiu o Elifas. Aí que eu falei para ele, ó, ele falou que faria uma guitarra do jeito que eu quisesse. Eu aí pedi, eu quero uma guitarra com alavanca, porque é outra influência do Hendrix, né? Sim. A alavanca. Eu quero com alavanca e quero que você siga o mesmo desenho da minha primeira aqui. Ele aí, não, deixa comigo. Então o Elifas foi um aperfeiçoador. Ele botou, né? Se você ver a minha primeira, ela tem como se fosse, não é querendo menosprezar, mas como se fosse mais grosseira, né? O desenho, a forma, é mais uma tábua, né? Com o desenho do raio naquele formato. O Elifas não, ele fez como chamaria numa nave, a aerodinâmica, né? Ele deu, né, ele como um bom desenhista, né, ele aperfeiçoou o meu desenho, né, deu características dele no formato, no acabamento principalmente, e me fez um instrumento de muita precisão, um instrumento que é equiparado aos importados, né? Porque aqui com luthier ainda era uma coisa meio, né, feito à mão, eu diria, né? E a Elifas já trabalha mais com computação, já tem uma precisão maior na régua, principalmente do instrumento. E para você botar a alavanca, se você não tiver muita precisão, você vai viver desafinando ela. Com certeza. E ele veio aperfeiçoando a cada guitarra que ele fazia para mim. Eu ia dando os detalhes, olha, isso aqui precisa mais firmeza, isso aqui precisa de um calço. E ele foi adaptando, até que eu falei, olha, eu quero uma guitarra com distorção. E esse tipo de distorção aqui, que é a RAT, R-A-T, né, americana, que é simples, é drive, tone e volume. Eu digo, eu quero essa distorção aqui na minha guitarra. Ele começou a botar a distorção, e é a distorção que eu uso para tudo. É incrível, e ela já é adaptada na guitarra. E quando eu vou dar uma canja, eu levo a guitarra purinha. O pessoal pergunta pela pedaleira, cadê sua pedaleira? Não, tá tudo aqui, ó. Aí quando liga a guitarra, regulo o som, eu ligo a distorção, eu faço isso em estúdio, em todo canto. Não levo pedaleira para canja, para gravação nenhuma.
eu regulo, equalizo lá o negócio e a distorção já é na guitarra. E é perfeita, já é o meu padrão de distorção. E Elifas foi o cara, né, que me possibilitou, né, esse aperfeiçoamento do instrumento, né, buscando a precisão, buscando botar mais esses equalizadores, né, distorção. Então ele é um cara importantíssimo, porque ele tá sempre no acompanhamento disso comigo, ouviu? Agora acabei de receber uma novíssima dele, tá aqui. Eu sou muito habituado com a velha, já tem mais de 10 anos que eu tô com ela, então é difícil trocar, a nova fica como reserva, mas aí aos pouquinhos eu vou substituindo, que é para ir pegando os detalhes, né, porque queira ou não queira, uma é diferente da outra, não tem uma igual a outra, sempre tem as diferenças, e quando a gente acostuma no manuseio ali, é muito detalhado, né? Qualquer mudancinha, assim, mínima que seja, altera, não que você toque errado não, mas é que você prefere aquela que já está debaixo do dedo, né? Já está, a mão ali já vai, né? Então é por aí, mas a Elifa está sempre suprindo, né, todo essas necessidades, né, que eu tive nessa guitarrinha, na guitarra baiana. E a primeira guitarra baiana com alavanca foi a sua? A primeira, exatamente. Eu achava que não ia dar muito certo, eu já tinha essa ideia há muito tempo. Mas não é todo luthier que acredita, não é todo luthier que é maluco, que nem o Elifas. Eu achava que por a afinação ser muito alta, as cordas serem mais tensas do que a guitarra, eu achava que uma alavanca ia quebrar muito. Mas daí o cara aparece e fez, eu vou fazer essa guitarra para você com alavanca. Eu digo, quero nesse desenho aqui. Ele pegou o desenho, pegou a forma e fez. Eu digo, o cara é maluco, se não der certo, pelo menos experimentamos. Mas deu tão certo, cara, que o que tem de luthier agora fazendo guitarrinha com alavanca, então isso é muito bom. E basicamente elas são de 5 cordas. Atualmente já tem uns meninos aqui em Salvador fazendo de 6 cordas. Mas a sexta, cara, parece uma corda de contrabaixo. Eu fico ainda meio incerto, porque a afinação da guitarra baiana é em quintas, então ela cai de uma para outra num espaço muito maior do que a guitarra. Então, para botar essa sexta, é uma guitarra ela fica muito grave. Eu já experimentei a de 6 cordas e eu fico achando, ela chega a abafar um pouco, o som nela não fica compatível com as outras. Mas a galera acaba descobrindo, acaba caminhando e acaba. Tem um menino aqui que disse que já está tocando perfeitamente com 6 cordas. O Igor. É bacana isso, né? Porque ele começou me ouvindo desde pequenininho e já tem essa cabeça assim de querer ampliar, de querer seguir os moldes do guitarrão. Né? Ele já tem muita influência dos guitarristas novos, né? Steve Vai, né? Joe Satriani, então ele já vai muito por essa técnica. E é bacana, porque é assim que a coisa anda, né? A evolução é a partir dessas fusões, dessa mistura. Com certeza. Né? Foi assim que eu fiz, assim que eu continuo fazendo, e eu vejo que a galera nova continuando dessa forma. Com certeza. Inclusive eu criei uma guitarra muito inspirada em você, Armandinho. Depois eu gostaria de te mostrar ela. É mesmo, rapaz? Sim, pois é. Depois eu vou te mostrar essa guitarra. Como é inspirada em mim? É o desenho? É o quê? Então, eu sempre quis ter uma guitarra mais pequena, sabe? Eu sempre gostei muito da guitarra baiana. Então eu fiz uma guitarra pequena pra mim. Sim. Depois eu vou te mostrar como ela é. É uma guitarra roxa, mais redonda. Eu vou te mostrar depois, beleza? Certo. Beleza. Fez aí mesmo, em Minas? Isso. Luthier daí, né? Não, na verdade fui eu que fiz. Ah, você é o luthier, rapaz. Eu me aventurei nessa área e acabei chegando num resultado até que bacana. Que legal.
legal, Patrick. Quero ver sua guitarra. Pô, beleza. Ô Armandinho, mas tem algum disco que você mais gosta de ouvir, que você gravou? Você tem algum disco favorito da sua carreira? Tanto com A Cor do Som, o trio elétrico, até da sua carreira solo? Eu dizer pra você, eu sou um Beatlemania, né? Então eu ouvi todos aqueles solos do Harrison, melodiosos, eu adorava, o Sam, assim, né? Aquelas coisas dele. Então eu venho muito daí, nessa musicalidade Beatlemania e tal. Mas o cara que realmente mexeu com a estrutura da guitarra, da minha guitarra, foi o Hendrix. Em 70 eu escutei pela primeira vez o solo do Hendrix, cara. Eu pirei, cara. Eu digo, caraca, eu quero isso aí, eu quero ir por aí. Então foi o cara que bateu mais forte dentro da... Como eu lhe falei, né? O Primeira Saudação Nova, tudo quando eu gravei os primeiros discos do trio. No segundo disco eu já quis botar tudo novo. O primeiro ainda foi com muita influência do meu pai, né, o Jubileu de Prata, mas eu que gravo solando, eu e meus irmãos e tal, e meu pai ainda dá umas tocadas, eu boto eles como dono do disco, mas Dodô nem tocou nada, mas para mim eram as minhas referências, era a minha homenagem a Dodô e Osmar, era o primeiro disco do trio elétrico. Mas no segundo eu já via, meu pai exigiu inclusive, eu quero que bote seu nome. Aí eu botei meu nome por exigência de meu pai, porque eu ficava meio assim, porra, eu quero homenagear Dodô e Osmar. Poxa, né, pode não ter nada a ver, mas teve tanto a ver porque virou o trio, né? Porque era um trio de dois, o trio Dodô e Osmar, porque era o nome do conjunto dele que eles brincavam nas festinhas, que tinha um terceiro. Mas no trio elétrico só ia Dodô e Osmar, porque embolava o som, eles não queriam outro. Era só o cavaquinho, o violão e a percussão. Então, é tanta história que eu vou mexendo de um lado pro outro, rapaz. É muita história, né? Qual era o assunto? Muita coisa. E aí eu perdi do que ponto que eu tava pegando para chegar aí. Então, você falou que o seu disco que você mais gostou de gravar foi o primeiro do trio, né? E a primeira influência forte realmente como guitarrista foi o Jimi Hendrix. Foi a partir dele que eu me apaixonei pela alavanca, foi a partir dele que eu me apaixonei por aquela distorção mais prolongada, né? Aqueles trêmulos nos solos. Então, e eu tive uma referência brasileira, assim, de Hendrix, na música brasileira, muito boa, que foi o Pepeu Gomes. Pepeu Gomes, no Acabou Chorar dos Novos Baianos, rapaz, pra mim, eu vi ali no samba, nas músicas que ele tocava, eu via o Hendrix de uma forma brasileira. É o que eu fiz com a guitarra baiana, o Pepeu fez no guitarrão, né, dentro da música brasileira. E Pepeu tem uma importância muito grande, não só para mim, eu diria para a guitarra brasileira. Com certeza. Porque todos os guitarristas que estudam, que aprendem, têm que ouvir Pepeu, e ouviram, como são os novos, o Kiko Loureiro, o Frank Solari, toda essa galera nova aí que faz a guitarra de hoje, né? Todos eles têm uma relação, tanto comigo como com Pepeu. Então isso é muito bacana, porque tem um especial de guitarra que foi gravado e tal, que eu dei até uns depoimentos e toquei, e que tem depoimento deles todos. E o Kiko fala no momento que ele, quando ele quer alguma referência brasileira, ele busca no meu som e no de Pepeu. E eu gostei muito porque ele é um grande hoje da guitarra, toca no Megadeth, né, essa banda aí, só toca mais fora do Brasil do que aqui dentro mesmo. Então, o Andreas Kiss, né, que tem essa referência também de guitarra, que gosta, né, que fala a guitarra brasileira, ele, apesar de que é um roqueiro heavy metal, né, mas
mas tem esse conhecimento. E isso é muito gratificante, né, de ver quando um guitarrista mais novo traz, né, essa informação, né, de nós que fizemos uma história, né, mais que ficou visível, né, para eles todos, né, nos tempos atrás. Então a história é muito importante, né? A gente que viveu tanto tempo e fez tanta coisa, é importante quando a gente é considerado, né, historicamente, principalmente no material de quem busca isso, de quem toca, mesmo que seja já seguindo os mais novos, mas ter essa referência, trazer essa referência, é muito bacana. E eu trago sempre do Pepeu Gomes. Ele foi importantíssimo para a guitarra brasileira. Muito. Foi o cara que trouxe, que fez a fusão, né, dentro da guitarra no Novo Baiano, que acabou chorando e foi considerado um dos melhores discos do século, né, dos anos 900. Então, eu concordo, eu acho que foi um disco assim que, né, consagrou Pepeu, Moraes, né, todos os outros. Com certeza, pois é. Armandinho, agora pra gente fechar a nossa entrevista, eu gostaria que você desse algum recado para os jovens guitarristas que estão começando aí a tocar. Que dica que você dá para essa galera? Eu acabei de falar um pouco sobre isso, né? Essa relação, a pessoa que está aprendendo guitarra, ter a relação não só das coisas novas, não, mas do histórico da guitarra, principalmente se for brasileiro, na história das nossas guitarras, dos nossos sons, porque a gente já foi uma fusão em cima da música brasileira. Né? Eu mais no frevo pernambucano, o Pepeu mais nos sambas, né? Naquela linguagem que ele estabeleceu com Novos Baianos. Eu acho que vale a pena o estudo dentro dessa, né, do histórico musical brasileiro. Quem está aprendendo guitarra, né, escutar essa história musical, né, algumas coisas do que nós fizemos, tanto o que eu fiz na Cor do Som, como no trio elétrico. O trio elétrico mais basicamente em cima da guitarra baiana. Eu vejo que todo mundo que aprende guitarra baiana tem uma relação com as nossas músicas, porque o instrumento em si, ele se caracteriza brasileiro quando ele é tocado da forma brasileira. Porque uma guitarra baiana, por exemplo, lá nos Estados Unidos chama Electric Mandolin. Eles fazem, o americano que não tem relação nenhuma com a nossa música, ele faz um jazz que a gente não faz ligação nenhuma com trio elétrico, nem com a música que a gente faz. Eu já pude escutar alguma coisa assim nesse sentido, tanto na guitarra baiana como nos bandolins, os bandolinistas que não conhecem a música, o choro brasileiro, eles tocam bandolim de uma outra forma, sabe? Não, às vezes não tem nada a ver. Então é essa linguagem, a linguagem que a gente estabelece é que é o mais importante. Por isso que é bacana quem está aprendendo ouvir essas linguagens, né? Captar alguma coisa em torno disso, porque é uma forma de brasileirar mais a guitarra que está aprendendo, senão fica uma cópia, né, do guitarrista americano, europeu, sei lá, uma coisa meio padronizada. Tem muitos guitarristas que eu não sei identificar quem é, porque dos novos, porque é muito parecido, a técnica é muito parecida e eles buscam sempre de uma mesma origem. E aí a coisa fica difícil. Então quem quer fazer, estudar isso e levar para fora, principalmente, ter essa relação com a nossa guitarra.
porque Pois é. né, é um histórico importante, é uma bagagem importante, interessante, principalmente para os de fora ouvirem, porque eles querem ouvir alguma coisa diferente do que eles estão ouvindo lá. E a gente tem essa diferença aqui, eu sei porque eu viajo para fora pra caramba, voltei a viajar agora, né, com essa volta nossa aos palcos, já estou voltando agora a partir de maio, então eu sei que eles se ligam porque é diferente. Pois é. Armandinho, eu fiquei muito feliz de ter falado com você. Eu sou um grande fã da história da guitarra brasileira e você foi um cara muito importante. Então eu fico muito feliz de ter te entrevistado. Obrigado, viu? Obrigado, Patrick. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só ligar, viu? Tô Pô, por aqui. maravilha, maravilha. Obrigado. Valeu.